vamos dar continuidade à nossa série de aulas de farmacologia e hoje a gente vai falar sobre mais um assunto. Vamos abordar mais uma classe de medicamentos que são os antihipertensivos. Com certeza vocês já se depararam com alguns antihipertensivos e hoje a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Mas primeiro a gente tem que entender o que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, na verdade, ela é uma condição multifatorial, né? Que é caracterizada por níveis de pressão elevados, né? E sustentados, a partir de 140 por 90, né? Vocês ainda vão aprender a medir, né? A mensurar a pressão arterial e vocês vão perceber essa condição. Geralmente, essa condição ela se associa a alterações funcionais e estruturais de alguns órgãos-alvos, né? Por exemplo, o coração e os rins, né? E as alterações metabólicas, retenção hídrica, aumento do colesterol, entre outros, né? Eu coloquei no slide um esquemazinho, um quadro, e vocês vão perceber, né? Onde tem a classificação e onde tem o valor da pressão sistólica e da pressão diastólica. A sistólica é a máxima e a diastólica é a mínima, né? Vocês vão perceber que uma pressão ótima, ela tá igual ou menor que 120 por 80. A pressão normal, ela vai estar menor ou igual que 130 por 85. A limítrofe vai estar ali entre 130 e 139 por 85, 89. E acima disso vai ser considerada hipertensão, que vocês vão ver. Classificadas em estágio 1, estágio 2, estágio 3 e hipertensão sistólica isolada. Vocês vão perceber isso, né, no slide. Professora, e qual é o tratamento disso? Existem dois tipos de tratamento para hipertensão, né? O tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico, ele vai consistir em uma dieta, né, com baixo teor de cloreto de sódio, né, ou seja, com baixo teor de sal, redução de peso, certo? A prática de exercícios físicos, a cessação de hábitos como fumar, como ingestão de bebidas alcoólicas, né? Vai ter que cessar esse hábito. Diminuição do consumo de gorduras saturadas, ou seja, vai ter que dar preferência a uma comida assada, uma comida cozida do que alimentos fritos, né? Evitar estresse. E hoje a gente sabe que isso no nosso dia a dia tá complicado, tá difícil, principalmente diante da situação de pandemia que vivemos, mas tem que se tentar, né? E as vantagens de uma terapia, de um tratamento não farmacológico, né? É seguro, é um tratamento seguro e tem ausência de efeitos colaterais, diferente de um tratamento farmacológico, né? E quando a gente fala em tratamento farmacológico, qual vai ser o objetivo desse tratamento, né? Reduzir a mortalidade e a morbidade cardiovascular desses pacientes que têm hipertensão, né? Permitir não somente a redução dos níveis da pressão, mas também reduzir a taxa de que ocorra alguns eventos mórbidos cardiovasculares, como o infarto e o derrame, né? Reduzir os níveis de pressão para valores abaixo de 140 por 90, né? Respeitando sempre as características individuais de cada um, né? E se essa pessoa apresenta alguma comorbidade, alguma outra doença de base, né? Como a obesidade, e fazer com que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida, certo? E quando a gente fala em agentes antihipertensivos, a gente tem que classificá-los, né? Como sempre, como em qualquer coisa que a gente viu até um momento da farmacologia, com os antihipertensivos não seria diferente. A gente tem que classificá-los, né? Eles vão ser classificados em diuréticos, em inibidores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, bloqueadores dos canais de cálcio
inibidores da enzima conversora de angiotensina e antagonistas dos receptores de angiotensina, certo? Quando a gente fala em angiotensina, né, essa enzima ela vai estar envolvida diretamente nesse mecanismo de aumento da pressão arterial, por isso que existem medicamentos que são específicos para inibi-la e para fazer uma atividade contrária a elas, certo? Quando a gente fala nos agentes que são inibidores adrenérgicos, a gente tem que lembrar que o nosso sistema nervoso, né, central, o nosso corpo também, possuem receptores que são adrenérgicos e receptores que são colinérgicos, né? Então, no caso dos adrenérgicos, eles podem ser alfa ou podem ser beta. Alfa 1 e alfa 2 e beta 1 e beta 2, certo? Quando a gente fala no alfa, a gente vai se interessar naqueles alfa 2, que eles agem, né, ali nos vasos, na musculatura vascular periférica, né? Por isso que a gente tem medicamentos que são específicos nessas situações, né? E o mecanismo de ação dos antihipertensivos, né? Eles vão agir conforme essas classes, né, que a gente acabou de falar no momento. Os diuréticos, eles vão aumentar o volume e o grau do fluxo urinário. A gente vai ver que existem algumas classes de diurético mais para frente, mas todos eles vão ter essa ação de aumentar o volume e o grau do fluxo da urina, né? Os bloqueadores adrenérgicos, né? Eles vão antagonizar os receptores beta da adrenalina e vai inibir as respostas vasoconstritoras, vai inibir com que os nossos vasos sanguíneos se constringam, né? Ali a ação da epinefrina e da norepinefrina, né? Na ação dos receptores de adrenalina, né? Beta 1 e beta 2. E os bloqueadores dos canais de cálcio, como é que eles vão agir? Eles vão reduzir a excitabilidade cardíaca e também a frequência cardíaca, vai promover um relaxamento da musculatura lisa das artérias, né? E reduzir a resistência vascular periférica. Reduzindo essa resistência, vai fazer com que a pressão diminua, né? Os vasodilatadores, eles vão produzir uma vasodilatação, né? Aumentar o calibre vascular dos vasos, né? E reduzir essa resistência periférica, promovendo também a diminuição da pressão. E os inibidores da enzima da angiotensina, elas vão atuar bloqueando a produção dessa enzima, que é a enzima vasoconstritora, como eu falei para vocês, e vai provocar também o relaxamento dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Como eu falei para vocês, né, os antihipertensivos diuréticos, eles são classificados de algumas formas que eu vou falar para vocês agora, né? Os tiazídicos, eles vão diminuir a reabsorção de sal e água, né? E aumentar a excreção de sódio, de potássio e de magnésio, né? Eles são os medicamentos de escolha, principalmente, né? E eles geralmente são usados em baixa dose. Exemplos de tiazídicos, a hidroclorotiazida, que vocês certamente já ouviram falar, já devem conhecer, né? Existem os diuréticos de alça, que eles vão atuar no rim, aumentando o volume e diminuindo a concentração da urina. Esse medicamento ele vai ser utilizado principalmente quando houver insuficiência renal ou cardíaca. E um exemplo de um diurético de alça, a furosemida, né? Os poupadores de potássio, eles vão agir fazendo com que o corpo elimine sódio e diminuindo a excreção de potássio. Eles têm baixa potência, mas eles podem ser utilizados em associação com os tiazídicos para prevenir
a hipopotassemia, que é uma condição que é a diminuição de potássio no nosso corpo, né? E um exemplo de um poupador de potássio é a espironolactona, certo? E os inibidores adrenérgicos, eles podem também ser classificados de algumas formas, né? De ação central, alfa-bloqueadores e beta-bloqueadores, que a gente falou lá no início. Os de ação central, eles podem ser úteis em associação a medicamentos de outras classes terapêuticas. Eles geralmente não são utilizados sozinhos, né? Os alfa-1 bloqueadores, eles apresentam uma eficácia baixa quando eles são utilizados sozinhos, né? E eles também devem ser utilizados com outras classes de medicação, associado com outros antihipertensivos, né? Os beta-bloqueadores a gente já falou lá no início, certo? E se vocês observarem no slide, eu coloquei alguns exemplos de antihipertensivos que são utilizados aqui no Brasil, principalmente na rede básica. Alguns a gente acha na rede básica, nas farmácias das unidades básicas de saúde, e outros não, né? A hidroclorotiazida, por exemplo, que a gente viu que é um diurético tiazídico, a gente acha ela na unidade básica, e ela tem uma posologia mínima de 12,5 miligrama e a máxima de 25. Essa posologia, vocês não precisam se ater muito a isso, porque vai ser ajustada pelo cardiologista a partir do momento que o paciente hipertenso for iniciar o tratamento, né? Eu coloquei só para vocês terem um exemplo de medicamentos antihipertensivos. A hidroclorotiazida, a furosemida, que a gente já falou, a espironolactona, que a gente já falou, o propanolol, que a gente acabou não falando, mas que ele é um antihipertensivo também, ele é um beta-bloqueador. O minoxidil, que muitas pessoas usam com outra finalidade, né? Finalidade para que cresça, homens, por exemplo, eles usam com a finalidade para que cresça a barba. Ele é um vasodilatador e é um antihipertensivo. E o enalapril também, que vocês, com certeza, vocês já ouviram falar, vocês conhecem, né? Que é um inibidor da angiotensina, né? É um antihipertensivo, um inibidor da angiotensina. E a gente falando de antihipertensivo, é importante que a gente fale de um programa muito bacana que existem nas unidades básicas de saúde, né? Que é o Hiperdia, que é o atendimento de pacientes hipertensos e diabéticos. E é um programa para acompanhamento desses pacientes, onde esses pacientes vão fazer esse acompanhamento, vão ter a sua medicação, vão passar por consultas médicas e consulta de enfermagem, né? Mensalmente pelas consultas de enfermagem e por consultas médicas sempre que necessário. É um programa, assim, fantástico. Nos estágios, com certeza, vocês vão conhecer, vocês vão se aprofundar mais nesse programa, certo? E na terça-feira vai ser o nosso encontro. Vocês vão tirar as dúvidas de vocês com relação a esses medicamentos, a nossa aula de hoje, né? Eu vou mandar também um slide para vocês que vocês possam ver. E até terça.